E se você já é investidor de fundo imobiliário, você com certeza já ouviu falar sobre a tributação dos dividendos que eles pagam. E isso vai afetar a indústria inteira, então por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Só que antes da gente continuar, eu já convido você a se inscrever no canal, porque assim você vai estar mais informado na parte de fundo imobiliário, ações e outros investimentos. Só que vamos deixar de enrolação e vamos começar com esse vídeo. O primeiro ponto é de que por que os fundos imobiliários têm a isenção do imposto de renda e na onde que isso está escrito? E tudo está escrito aqui, tá? Nessa lei 11.033, tá? Então, a pessoa física em si, ela tem a isenção do imposto de renda ali sobre os seus dividendos. Então, um outro ponto é de que não é qualquer fundo que nasce ali que tem a isenção do imposto de renda sobre os seus rendimentos. Tem algumas características que você tem que ter para obter assim esse benefício de imposto de renda quando vai estar distribuindo pelo fundo. E algumas características é de que o fundo deve ter pelo menos 50 cotistas ou mais, de que um único cotista não pode ter mais do que 10% do seu fundo, tá? Ali, ele precisa ser negociado em balcão, que seria através do home broker, e de que quando você vender as cotas com ganho, você vai estar pagando ali cerca de 20% sobre a sua alíquota ali do seu ganho de capital. Existem várias outras regras, tá? Que eu deixei aqui separadinho. Então, se você quiser dar um pause no vídeo e observar elas, já pode fazer isso. Só que eu já vou falar algumas mais importantes, tá? De que precisa ser registrado na CVM, que a liquidação dela é em D+2, assim como ações, de que o lote padrão é de uma cota e o mercado é à vista. A liquidação é física e financeira. Por mais que você não receba o título na sua casa, realmente acontece essa liquidação física, tá? Que a maioria das vezes é registrado ali através da Selíquida, tá? Selic não, da Clearing e da B3. E um outro ponto que eu não acabei citando anteriormente é de que é muito importante de que 95% do seu lucro oferido no semestre tem que ser distribuído. Então por isso que a gente não vê fundo imobiliário conseguindo crescer assim tão exponencialmente como ações, porque eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro no semestre. Então isso acaba limitando bastante o crescimento dos fundos imobiliários. E por isso também eles tendem a ser mais estáveis do que ações. Agora que você já entendeu os fundos imobiliários e o porquê que eles possuem benefício ali de isenção de imposto de renda, você tem que conhecer outros investimentos que também não possuem imposto de renda, que seria o LC e LCA, o CRI e CRA e debêntures incentivadas, tá? E todos esses investimentos são focados na parte de imobiliária, do agro ou então de infraestrutura do país. Então, basicamente, quando você está emprestando o seu dinheiro, por exemplo, para uma debenture, você está incentivando ali o desenvolvimento de uma rodovia, de uma nova transmissão de energia. Então, todos esses investimentos estão ali ligados diretamente ali ao desenvolvimento econômico do Brasil. Isso que é bastante importante você se lembrar, porque quando você empresta o seu dinheiro ali, coloca o seu dinheiro no CDB, não vai ter esse imposto de renda zerado para a pessoa física. Então, esses benefícios que ajudam ali, teoricamente, o Brasil a se desenvolver economicamente e na sua parte de estrutura, possuem benefício fiscal ali de imposto de renda zerado para a pessoa física. Pessoa jurídica eu não vou estar entrando aqui porque possuem algumas diferenças. O primeiro ponto é de que os políticos não deixaram bem claro de como que vai ser essa parte de tributação. Vai tributar somente os fundos imobiliários? Vai tributar todos os investimentos que possuem ali benefício fiscal de imposto de renda zerado? Então eles não deixaram isso muito bem claro. Só que se acontecer de tributar somente os fundos imobiliários, vai ser o pior dos casos, que eu acho um pouco difícil isso, porque se torna bastante contraditório. Então, aqui se a gente observar esse gráfico do IFIX, a gente vê que ali na pandemia caiu muito a parte do IFIX, porém, querendo ou não, ele acaba sendo bem mais estável do que a parte de ações. Então, toda vez que nasce um novo fundo imobiliário, ele está ali, querendo ou não, ajudando fazer a economia girar aqui do Brasil. E isso é muito bom, porque você está gerando emprego, você está movimentando dinheiro, gerando emprego diretamente, indiretamente. Então a parte de fundo imobiliário aqui no Brasil, que é bilionária, gera muito dinheiro, movimenta muito dinheiro. Então não faria sentido você tributar somente os fundos imobiliários, porque você vai continuar tendo o benefício fiscal ali dos CRIs e CRAs, então isso seria muito ruim para os fundos imobiliários. A primeiro momento que pode acontecer é de esse gráfico aqui do IFIX afundar, tá? A primeiro momento. Depois as cotas ali vão acabar se reajustando ao seu preço e os fundos imobiliários provavelmente não vão morrer. Pode morrer essa estrutura que a gente conhece hoje. Por exemplo,
eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro no semestre e que isso acaba limitando o seu crescimento. Nos Estados Unidos, os REITs não são obrigados a distribuir tudo isso da sua parte do seu lucro. O que isso faz que os seus fundos imobiliários consigam crescer muito mais do que os fundos imobiliários aqui do Brasil. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, de que a estrutura hoje dos fundos imobiliários que a gente conhece pode ser que ela mude demais depois de uma possível tributação dos seus rendimentos. O segundo ponto é que se você tributar somente os fundos imobiliários, vai ser uma coisa bem absurda, tá? Porque não faria mais sentido eles pagar dividendo todos os meses, porque ele já não vai ter mais aquela obrigação de pagar ali no semestre, tá? Então pode ser que mude bastante essa estrutura que a gente conhece, como a gente já falou. A outra coisa é que como que funciona essa parte aqui de aumento de tributação e diminuição de tributação em algumas áreas do Brasil? Por exemplo, o governo da Paraíba anunciou o pacote de medidas de incentivo fiscal. O que seria esse incentivo fiscal? Seria a parte de reduções de imposto de renda para os setores produtivos. Então, basicamente, quando você quer que um setor ali no Brasil comece a se desenvolver mais, você vai lá e diminui esse imposto sobre esse setor. Então, várias partes aqui do Brasil fazem isso. Por exemplo, lá no Nordeste, o pessoal quer abrir uma fábrica. O que eles podem fazer? Pode dar o terreno para a fábrica ali, pode pegar ali, isentar ali por um período o imposto ali que a fábrica está ali pagando ali para o Estado. Então existem vários benefícios assim que quando o governo quer estimular a economia, eles podem estar utilizando. E que se você começa a tirar desse benefício que os fundos imobiliários possuem, vai se tornar cada vez menos atrativo. Então a indústria de fundo imobiliário não vai crescer tanto como estava crescendo, porque do ano de 2018 para cá cresceu demais, aumentou muito a quantidade tanto de investidores como de fundos criados. Só para você ter uma noção, eu deixei aqui separado um gráfico, tá, da cota do ano de 2022 e a de 2023, tá, que seria a atual. Então, se você observar, desde o ano passado, todos os fundos imobiliários estão com uma variação negativa, tá? Mesmo da parte de recebíveis, de logística, de laje, de shopping, todos estão com um bom desconto ali se a gente for estar comparando. Porém, se acontecer essa tributação somente dos fundos imobiliários, vai acontecer que vai cair ainda mais. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração que é o fator econômico aqui do Brasil. O Brasil nunca foi aquela mil maravilhas, tá? Então, se você observar aqui a taxa de desemprego do Brasil, estava começando a diminuir no ano de 2022, tá? Porém, se você ver no ano de 2023, já aumentou um pouquinho e no mês de fevereiro aumentou mais ainda, tá? E isso acaba refletindo demais. Você vai começar a tributar ali ainda mais ali os investimentos que estão ali fazendo o Brasil a se desenvolver, não faria sentido. Só vai fazer que gere mais desemprego e que diminua o crescimento ali dos fundos imobiliários. Então, se os políticos querem que o Brasil comece a se desenvolver cada vez mais, eles têm que lembrar bastante dessa curvinha aqui. Que seria essa curva aqui? O que isso significa? Que existe um ponto de equilíbrio, que existe uma cobrança máxima de imposto que eles devem fazer. Porque se você começar a cobrar mais imposto do que isso, você não vai ter uma arrecadação maior. Você vai começar a ter uma arrecadação menor, porque o seu crescimento ali da sua população, do seu povo, não vai continuar crescendo, que vai começar a se tornar limitado. Então não faria sentido você tributar ali os rendimentos dos fundos imobiliários, sendo que você não vai estar dando nenhum benefício para eles. Você vai estar simplesmente prejudicando uma indústria que gera muito emprego diretamente e indiretamente e que também ali acaba gerando ali muito e que acaba também girando muito capital aqui do Brasil. Porque imagina só, para você construir um galpão logístico, quantas pessoas que não precisa, quanto de dinheiro que você não vai ter que investir. Então tudo isso acaba influenciando demais, então não faria sentido. Se você começar a tributar tudo que é tipo de investimento que ajuda o Brasil a crescer, esses investimentos a primeiro momento vão deixar de ser atrativos e pode ser que o governo até acabe voltando atrás, porque só vai prejudicar ainda mais, então não faria sentido nenhum. Então já vou encerrando esse vídeo por aqui, lembrando que tudo isso é apenas especulação, tá? Que não está acontecendo realmente essa tributação, pelo menos não ainda, e de que o pessoal não deixou bem claro de como que isso funcionaria.